Como os pais devem educar os filhos segundo a Bíblia? Os pais são responsáveis diretos pela educação dos filhos. Por isso, devem ensiná-los no temor do Senhor, com amor incondicional, senso de responsabilidade e sabedoria. Um ambiente familiar sadio e equilibrado também é fundamental para auxiliar o desenvolvimento dos filhos na sua formação social, física, emocional, intelectual e espiritual, em todas as idades e fases da vida. Primeiro ensinando a amar a Deus e ao próximo. Ensinar a amar a Deus, ouvir e obedecer a sua palavra será o melhor dos ensinamentos que poderá deixar para os seus filhos. Deuteronômio 6:5-7 diz: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Jesus também nos orienta sobre estes grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Marcos 12:30-32 diz: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Segundo, ensinando através do bom exemplo. Ser um bom exemplo para os filhos não é tarefa fácil, mas é essencial para que eles possam ter referências importantes em sua vida. Tal como o apóstolo Paulo, devemos ser imitadores de Cristo para que os filhos o imitem através de nós. 1 Coríntios 11:1 diz: Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Terceiro, ensinando a ser obediente. Ensinem a obedecer às leis de Deus. Começando pela obediência aos pais. Efésios 6:1-3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. As autoridades. 1 Pedro 2:13-15 diz: Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Respeitando e sendo humildes perante todas as pessoas. 1 Pedro 2,17 diz: Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. 4. Ensinando sobre as consequências das escolhas. Os seus filhos, ao longo da vida, farão inúmeras escolhas, e certamente elas trarão impactos sobre si mesmos e sobre outros. Ensinem essa preciosa lição através da bondade, correção e limites. Provérbios 3:11-12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. 5. Ensinando valores e princípios cristãos. O mundo carece de bons princípios, sobretudo de valores cristãos, caráter, retidão, integridade e justiça. Ensine-os aos seus filhos para que a vida em sociedade, a natureza e as pessoas sejam beneficiadas pelos seus bons frutos. Tiago 3:12-13. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. 6. Ensinando com a presença. A presença dos pais é fundamental para a educação dos filhos. Em Provérbios vemos que há uma orientação para se educar no caminho, que quer dizer que se ensina no decorrer do trajeto, durante a caminhada com o filho. Também é importante estar e fazer-se presente na vida dos filhos em cada fase da sua vida. Provérbios 22:6 diz: Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles.
Como os pais devem tratar os filhos em cada fase da vida dos filhos. Bebês. Nesta fase inicial, o desenvolvimento infantil acontece através das interações afetivas, dos estímulos sensoriais e do contato com o mundo externo. Os pais devem ensinar aos bebês de forma amorosa, a exemplo do Pai Celestial conosco. Isaías 49:15 diz: Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Tenha todo o cuidado e carinho, prestando atenção às necessidades de nutrição, conforto e proteção. Crianças. Os filhos pequenos são muito carentes de atenção e de bons estímulos para o desenvolvimento das suas habilidades. Essa é a fase da imitação, dos porquês, também de se ampliar as descobertas e assentar valores e limites importantes. As crianças desenvolvem sua personalidade e caráter desde a primeira infância. Ame e dê limites. Diga sim e não com o mesmo carinho e autoridade. Ensine os valiosos princípios do cristianismo desde a tenra idade. Seja um bom modelo para a sua criança. Efésios 5:1 diz: Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Ela aprenderá facilmente atitudes e comportamentos a partir dos modelos mais próximos, com as práticas vistas no seu entorno. Ensine seus filhos, desde pequenos, a amarem os ensinamentos de Deus através da Bíblia, da oração diária e outros hábitos saudáveis. Adolescentes. Essa é a conhecida fase difícil dos filhos. O caráter sendo formado e a personalidade tentando se impor. É tempo de manter aberto o diálogo e a compreensão nos momentos de crise que possam surgir. Os princípios já aprendidos poderão ser bombardeados por situações adversas, influências negativas e experiências perigosas, por isso, vale a pena manter o relacionamento sadio. Desaprovar comportamentos errados, sem medo de confrontos necessários. Orientar com amor, respeito e sabedoria. Encorajar para que mantenham uma firme convicção de quem são. Colossenses 3:21 diz: Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Jovens e adultos. Filhos criados não precisa ser sinônimo de trabalho dobrado. Os pais com filhos nessa fase podem ser seus grandes amigos, aliados e bons conselheiros. A experiência de vida dos pais será bastante útil para auxiliar e orientar os filhos adultos nas suas decisões pessoais, no decorrer da sua vida e na futura família. Disponha-se a amar e orientar sempre que solicitarem, com bons conselhos, poderão ir mais longe. Provérbios 1:7-8 diz: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. E os filhos, têm responsabilidades? Sim, a responsabilidade principal dos filhos é honrar os pais. Este é um dos 10 mandamentos e vem com a promessa de uma vida longa e boa. Deuteronômio 5:16 diz: Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Deuteronômio 5:16 diz: Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. É importante ser obediente enquanto ainda estão debaixo da autoridade dos pais. Honrar é também respeitar os pais, mesmo em adulto e independente. Se os pais precisam de cuidado, os filhos devem ajudar, como forma de retribuir o trabalho que os pais tiveram com eles. 1 Timóteo 5:4 diz: Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Às vezes o relacionamento entre pais e filhos é difícil e as pessoas ficam feridas. Não é bom ficar de mal com os filhos ou os pais, é preciso tentar reconciliar e perdoar. A família é muito importante e precisamos lutar por ficar unidos, tal como Jesus está unido com o seu Pai. João 17:21 diz: Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deixe o seu amém, siga e compartilhe.
Jesus te ama.